Olha, todo mundo está vendo, né? A revolução dos carros elétricos está aí, acelerando com tudo no Brasil. E isso é fantástico, claro. Só que, por trás de cada carro desses, super silencioso, ecológico, existe um desafio. Um desafio gigante que a gente não vê. Será que a nossa rede elétrica aguenta o tranco dessa nova demanda? Pois é, um estudo bem importante da Unifesp, de 2023, foi investigar justamente isso. E é sobre ele que vamos conversar hoje. Então, para a gente entender bem essa história, vamos passar por 5 pontos principais. O boom dos veículos elétricos, o que é a tecnologia por trás deles, a questão do carregamento, a pressão que tudo isso bota na nossa rede e, no final, os perigos e as oportunidades que surgem com tudo isso. Beleza? Vamos começar. O primeiro ponto é indiscutível. A chegada dos veículos elétricos no Brasil não é só um crescimento, é uma verdadeira explosão. E os números? Os números contam essa história de um jeito impressionante. É só dar uma olhada nesta tabela para entender a dimensão da coisa. Pensa bem. Em 2012, estamos falando de pouco mais de 100 carros eletrificados vendidos. Só isso. Aí, uma década depois, em 2022, esse número dá um salto para quase 50 mil. Isso não é um crescimento normal, sabe? É uma curva que sobe na vertical, redesenhando todo o nosso mercado automotivo. E para ter uma ideia desse ritmo, olha só esse número da Associação Brasileira de Veículos Elétricos. Um crescimento de 41% em um único ano. É muita coisa. O impulso por trás dessa tendência é gigante. E olha, parece que está só no começo. Certo. Para a gente entender o real impacto de todos esses carros, primeiro a gente precisa dar uma espiada em como eles funcionam. Vamos, digamos, abrir o capô e decifrar a tecnologia que move esses veículos. É que nem todo carro eletrificado é igual, né? A gente pode dividir em 3 grandes grupos. Os BEVs, que são 100% elétricos. Aí vem os HEVs, que são os híbridos, e os PHEVs, os híbridos plug-in. Esses dois últimos misturam motor a combustão com elétrico. A grande diferença é que o PHEV a gente pode ligar na tomada para carregar, igual um carro totalmente elétrico. O coração de um carro elétrico é, sem dúvida, a bateria. E aqui a evolução foi brutal. As baterias antigas de chumbo ácido guardavam pouca energia e duravam muito pouco. Hoje, o padrão é íon de lítio. Elas armazenam muito mais energia e duram, sei lá, até 10 vezes mais. Foi essa evolução que tornou possível ter carros elétricos que rodam centenas de quilômetros. Ok, então temos milhões de carros novos chegando com baterias superpotentes. A próxima peça desse quebra-cabeça é como é que toda essa frota vai se abastecer de energia? É aqui que a coisa começa a ficar um pouquinho mais complicada. Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta abre um mundo cheio de padrões diferentes, plugs, potências de carregamento que, muitas vezes, nem conversam entre si. Vamos dar uma olhada rápida. Este aqui é o conector tipo 1. Ele é bem comum em lugares como os Estados Unidos. É um padrão mais antigo para um carregamento mais lento. Já esse é o tipo 2. É o padrão que a Europa adotou. Ele é mais moderno, permite um carregamento mais rápido que o tipo 1 e acabou se tornando super popular no mundo todo. E só para mostrar como o negócio é variado, temos o CH-Demo. Esse é um padrão japonês criado especificamente para carregamento rápido, sabe? Para injetar muita energia em pouco tempo. Essa variedade toda de conectores é um dos grandes desafios para criar uma infraestrutura que funcione para todo mundo. E tudo isso nos traz ao centro da nossa análise de hoje. Aquele estudo da Unifesp fez uma simulação para responder a uma pergunta crucial. O que acontece com a nossa rede elétrica quando milhares e milhares de pessoas resolvem carregar seus carros ao mesmo tempo? Mas antes de olhar os resultados, a gente precisa entender um conceito, a tensão mínima. Pensa nela como se fosse a pressão da água num cano. A ANEEL, que é quem regula o setor, diz que essa pressão tem que ficar sempre perto de 1.0. Se cair muito, o sistema todo corre o risco de ficar instável. Vamos para o primeiro cenário da simulação, o cenário ideal. Aqui, eles imaginaram que metade dos carros na rua são elétricos. Só que o carregamento é feito de um jeito inteligente, sabe? Distribuído ao longo do dia, sem todo mundo carregar na mesma hora. E qual foi o resultado? A tensão mínima caiu um pouquinho, de 1.098 para 0,9978. É uma queda mínima, totalmente dentro do que é seguro. A rede aguenta numa boa. Isso prova que, se tiver gerenciamento, o impacto é super controlável. Mas essa pergunta joga a gente na vida real. Um cenário muito mais provável e bem mais perigoso. O que acontece quando não é um plano ideal que manda, e sim o comportamento das pessoas? Todo mundo chegando em casa e plugando o carro. A simulação testou isso também. Com só 30% da frota carregando ao mesmo tempo, a tensão já cai para 0,9289. Ainda está dentro do limite, tecnicamente, mas a queda já é grande. A rede começa a sentir o peso. E agora vem o ponto crítico da simulação. O cenário onde 50% da frota resolve carregar ao mesmo tempo. A tensão mínima, ela simplesmente despenca para 0,8599. Esse número aí, ele está muito, mas muito abaixo do que a ANEEL permite.
Então a regra é bem claro, né? Se todo mundo plugar o carro na tomada sem nenhum tipo de coordenação, a chance de desestabilizar a rede é real. A gente está falando de risco de sobrecarga, de apagão, a coisa fica séria. O que essa simulação mostra é uma verdade fundamental. Trazer milhões de carros elétricos para a nossa realidade não é só um desafio. É uma moeda com dois lados. De um lado, riscos enormes. Do outro, oportunidades surpreendentes. Do lado negativo, a gente tem esses riscos: sobrecarregar transformadores, instabilidade, até uma espécie de poluição na rede. Mas, e aqui vem a parte interessante, do lado positivo, os próprios carros elétricos podem ser parte da solução. Com a tecnologia certa, eles podem ajudar a gerenciar a demanda, a melhorar a qualidade da energia na rede e até integrar melhor fontes renováveis, como a solar e a eólica. E para esses riscos ficarem mais claros, sobrecarregar um transformador de bairro pode deixar centenas de casas no escuro. A tal da distorção harmônica pode estragar outros aparelhos eletrônicos. E a instabilidade geral, bom, ela aumenta o risco de blackouts maiores. São consequências bem reais, que exigem um baita planejamento. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar. Esse desafio dos carros elétricos deve ser visto como um problema sem solução? Ou será que é exatamente o empurrão que o Brasil precisava para finalmente investir em uma rede elétrica mais inteligente, mais forte e, de fato, pronta para o futuro? A resposta para essa pergunta vai definir a velocidade e o sucesso da nossa transição para uma energia mais limpa.